Olá a todos, quero cumprimentá-los com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidar você a refletir comigo nesse dia no Salmo de número 127, versos 1 e 2. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Estaremos refletindo a respeito do tema Construindo com Sucesso. Nós estamos vivendo um tempo em que muitas pessoas talvez não gastem tanto tempo em construir como gastam tempo na destruição. Construir é algo que muitas vezes leva tempo. Você edificar uma casa, um prédio, um edifício, muitas vezes levará meses e quem sabe até anos para que isso possa ficar construído. Mas demolir é algo que leva pouquíssimo tempo. E com os equipamentos certos, isso certamente facilita em muito a demolição. Mas necessariamente eu quero pensar que a pior destruição que existe, ela não se trata de destruir edifícios, casas, prédios, mas quando se destrói vidas e se destrói utilizando-se muitas vezes de palavras impróprias, de comentários, de calúnias e difamações. Esse tem sido um tempo em que nós estamos vivendo. Um tempo em que muitas demolições da personalidade têm sido utilizadas. Uma época em que muitas pessoas têm contribuído para espalhar o fracasso e, de certa feita, também têm fracassado. A palavra de Deus, no livro de Neemias, no capítulo de número 7, versos 3 e 4, vai nos relatar que o povo de Israel tinha tudo para ser um povo feliz, um povo que vivesse as promessas de Deus, as bênçãos de Deus. Mas esse povo foi obstinado, esse povo abandonou seu Deus, esse povo resolve se conduzir pelos seus próprios conceitos, se conduzir pela sua direção, a direção a qual eles julgavam a apropriada. Esse povo, após abandonar o seu Deus, então começa a ter diante de si os seus próprios deuses e, de certa forma, passa a ser um povo desobediente. Um povo que, ao abandonar o seu Deus, então está dando brecha, abertura, para que o fracasso pudesse fazer parte de sua vida. O que de fato acontece? Esse povo é deportado para a Babilônia, e depois de viver um período de 70 anos, após ver sua cidade destruída, Jerusalém havia sido destruída, queimada a fogo, esse povo está vivendo cativo. E esse mesmo cativeiro hoje, infelizmente, tem estado presente na vida de muitas pessoas. Muitas pessoas hoje têm vivido um verdadeiro contexto de destruição. A ver seus filhos sendo usuários de drogas, viciados, muitas vezes na pornografia, na bebida, na prostituição, pessoas destruídas pela mentira, pelo adultério, por tantas coisas horríveis e ruins. Esse povo viveu um fracasso ao ver Jerusalém destruída. Mas o Senhor Deus começa então a construir na vida dessas pessoas a partir dos seus fracassos. Em Neemias capítulo 7, versos 3 e 4, vai nos mostrar que esse povo tinha necessidade de duas coisas: de construir e principalmente uma necessidade de ter uma segurança naquilo que estavam fazendo. Quando o salmista nos fala a respeito da sentinela, trabalhar em vão se o Senhor não guardar, e também falar sobre a questão de uma construção fracassada se o Senhor não construir, nós podemos compreender isso facilmente nas palavras de Neemias. Ele vai dizer assim: e lhes disse:
Não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça, e enquanto os guardas ainda não estão ali, que os guardas estão ali, que se fechem as portas e se tranquem. Ponham-se guardas dos moradores de Jerusalém, cada um no seu posto diante de sua casa. A cidade ela era espaçosa e grande, mas havia pouca gente nela e as casas não estavam edificadas ainda. Então nós podemos perceber que era uma cidade com poucas casas, que havia um desafio muito grande. Esse povo precisava construir a partir do seu fracasso. Mas construir também, existe uma necessidade a partir de uma nova mentalidade. A partir do momento em que nós mudamos a nossa forma de pensar. O profeta Jeremias, no capítulo 29, versos 4 a 7, vai nos falar sobre isso. Ele diz assim: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. Tomai esposas e gerai filhos e filhas. Tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos, e multiplicai-vos e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Então note você que a construção também ela se inicia a partir de uma nova mentalidade. A partir do momento em que o meu pensar, que o teu pensar é diferente, a partir do momento em que a gente começa a orar, ao invés de se prontificar para destruir. Jeremias está falando isso a esse povo. Mas, sem dúvida alguma, nós também precisamos entender que se até hoje, talvez a nossa vida, ela estava uma verdadeira desconstrução. A partir de então, essa construção ela pode ter sucesso a partir do momento em que nós reconstruímos com a firmeza de um relacionamento com Deus. No Evangelho de João, capítulo 2, versos 19 a 22, nós então somos informados como nós podemos fazer isso. E perceba você que o que o próprio Jesus vai nos orientar. A palavra de Deus diz que Jesus responde da seguinte forma: Destruí este santuário, e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: Em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Nós precisamos também pensar sobre isso, que às vezes nós estamos vivendo uma vida apenas de mera religião. E se nós queremos ter uma construção de sucesso, precisamos fazê-la nesse relacionamento com o Senhor Jesus. Precisamos destruir todo o paradigma, tudo aquilo que não nos leva a essa intimidade verdadeira com Jesus. Mas, por último, construir com sucesso só pode ser feito quando nós não desprezamos Jesus. E talvez, e na maioria das vezes, isso tem sido o que muitas pessoas têm feito. Evangelho de Lucas, capítulo 20, verso 17, diz assim: Mas Jesus, fitando-os, disse: Que quer dizer, pois, o que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a pedra angular. Que eu e você possamos pensar nisso e que a partir de hoje nós possamos construir com sucesso. Deus nos abençoe.